Oi, pessoal, tudo bem? Começamos então mais um Inova FURB Podcasts. Eu sou a professora Carolina Krebs e com meu colega professor Christian Krambeck estamos aqui com duas convidadas, egressas da FURB, que tem muita coisa boa para contar pra gente. Muito legal, galera. Prazer estar com vocês aqui de novo. Carol também. Prazer receber vocês, Aline, Janaína. É muito legal ter a visão, a experiência e a opinião de vocês aqui no podcast, porque acho que a ideia do Inova FURB é justamente a gente fazer essa misturinha boa, né, de ideias, experiências, acertos, erros, dificuldades e o relacionamento, a visão que vocês têm em relação a essa universidade, a FURB também, né, e muito mais do que vocês quiserem falar. A ideia é de fazer um bate-papo bem livre, né, Carol? E tá super divertido aqui fazer essa construção com vocês. Isso aí, e com as histórias de vocês, tocar a vida das pessoas, motivar, inspirar, né? Essa é a nossa ideia. Vamos saber um pouquinho de vocês? Vamos começar pela Janaína? Conta pra gente, Jana. Quem tu és? Primeira! Olha, eu costumo, dizer que eu sou engenheira civil, mulher negra e empreendedora. São coisas, são palavras muito fortes para mim. Eu sou filha de quilombolas. A comunidade onde os meus pais nasceram e cresceram foi reconhecida em 2017 como uma comunidade quilombola. Então eu vim do Rio Grande do Norte para Santa Catarina há quase 10 anos. E aqui eu me formei, abri meu negócio e construí, ainda estou me construindo como pessoa, como profissional, como engenheira e também como blumenauense, porque vamos concordar, 10 anos já é de casa. É verdade. Que delícia isso, como a universidade traz essa... gente de todos os lugares do Brasil, do próprio estado também. Eu vim do oeste de Santa Catarina, morei muitos anos em Pinhalzinho, vim para cá para estudar, aqui fiquei, trabalhei na universidade, me formei aqui, hoje trabalho num estúdio de produção de animação para TV. Que é o famoso importante Estúdio Belly. Então, olha só, a gente produz desenho animado, produz um monte de coisa e presta serviços também para o mercado internacional. E eu acho muito gostoso estar aqui na universidade justamente por isso, porque a gente tem a oportunidade não só de conhecer pessoas diferentes que vêm de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil, porque volta e meia tem intercambistas, mas também a oportunidade de estar com diferentes tipos de profissões, eu trabalhei um tempo na área de pesquisa e pós-graduação, então lá a gente tinha contato com professores desenvolvendo dissertações, teses, a parte de... enfim, vários estudos, e aí você vê o quão rico que isso é e quanta coisa que a gente tem para contribuir para a comunidade como um todo, Então você conversa hoje com um médico, com um engenheiro, com um publicitário, com um veterinário, e são áreas assim, tudo num lugar só. São as oportunidades que a universidade oferece, E essa mistura de culturas, que é muito interessante. E quanto a gente cresce com isso, ouvindo as histórias, Eu acho muito legal, porque a gente, quando cheguei, eu fiquei assim, nossa, é muito nostálgico vir aqui lembrar de quando a gente tinha aulas nesse campus, porque a engenharia é em outro lugar, daqui do estúdio. E a gente vinha aqui para ter as aulas de laboratório, então a gente ia conhecer, vamos ver o que o pessoal da medicina vê, onde é que fica o necrotério, e o pessoal da educação física. Então tinha essa conexão, a gente conseguia, apesar do nosso curso ser num campus diferente, se comunicar com outros cursos, com outras pessoas e ter uma visão diferente da universidade, Porque cada um tem sua particularidade como campus, mas quando a gente consegue acessar todos, ver as pessoas, que ali vivem, que a gente quase vive na FURB, é muito legal. Tem uma coisa que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês têm perfis diferentes, a Jana é engenharia civil e a Aline trabalha com criatividade aplicada, criatividade pura, como é que vocês veem o papel dessas trocas regionais e da comunidade, da cultura viva e a interação dessa possibilidade do técnico
com o criativo, com o subjetivo, né? Como é que vocês encaram esse desafio, assim, de trabalhar essa interação entre técnica e criativa e o papel da comunidade, da cultura, de onde vocês vieram ou de onde vocês interagem nessa construção profissional de vocês? Então. Que pergunta mais assim, bem elaborada, né? Olha só. Até suei aqui. Gente, é a luz, Christian, é a luz. Eu gosto muito de, assim, quando eu penso nessa coisa do técnico, o que a gente faz nessa área de audiovisual, como é que a gente trabalha nossas histórias, e tem uma coisa que eu acho incrível, que eu acho que o Brasil ainda não acordou para entender a força do que é o soft power, que é essa cultura que viaja na contação da história, né? Que é o que os Estados Unidos já descobriu há muitos anos, que o Japão já sabe, a Coreia se acordou para isso agora, né? Que ganhou, o Parasita ganhou o Oscar, tá aí com Round Six, né? Fazendo sucesso aí na Netflix e tudo mais, e a gente está começando a engatinhar e a entender como a gente junta tudo isso, né? Como a gente faz, porque assim, o profissional, quem produz a arte, quem trabalha com isso, não é assim, tipo, tive uma grande ideia no chuveiro, vamos sair fazendo e vamos fazer. Gente, é difícil de trabalhar com isso. É difícil de você achar um caminho para a arte, né? Como você faz isso acontecer? Como o agente funciona, né? Quando a gente produziu a primeira série de animação, Boris e Rufus, a primeira temporada, né? A primeira e segunda temporada, nós temos 26 episódios. São 286 minutos de animação. Caraca. Dá mais ou menos 3 filmes de longa-metragem, né? Assim, é um montão de coisa, né? A gente fez uma com qualidade, né? São 115 profissionais trabalhando durante 2 anos para desenvolver isso. Quem está trabalhando ali, né? Até quando a gente vai fazer palestra em escola, a gente pergunta para as pessoas, então, gente, quem vocês acham que trabalham numa produção de série de animação? O ilustrador, o animador, o cara que faz a voz, o ator, né? O cantor, o cara que faz a trilha. E é isso. Gente, não! Tem muito mais. Nós temos, assim, mais ou menos 25 profissões diferentes que atuam para fazer isso acontecer, né? A gente tem um advogado que precisa entender muito daquilo, porque tem especificidades dentro dessa área que são muito importantes ele entender. O contador precisa entender muito, porque a gente tem todo um investimento na frente em um produto, a gente está falando de 5 milhões de reais no investimento inicial, que vai começar a ser vendido, às vezes, em 2, 3 anos, lá na frente. O que o contador vai fazer com aquele dinheiro quando ele vai fazer o balancete da empresa, para não jogar aquilo como prejuízo, né? Então, ele tem que entender desse processo. E eu gosto muito de falar também de uma profissão que ninguém lembra, do bibliotecário. Você imagina só que você tem lá Simpsons tem, sei lá, 30 temporadas de vários episódios, né? E aí vai fazer uma nova temporada e precisa reaproveitar cenários, precisa reaproveitar até a parte de Foley, de barulho. Como é que isso está arquivado, gente? Como é que eles guardaram essas coisas? Quem catalogou isso? Vocês um processo de planejamento, de gestão, sabe? De organização, de fluxograma, de tudo, né? Interessante. Tudo isso. Então, assim, são muitos talentos que precisam estar envolvidos para isso tudo acontecer, né? Até na semana passada, a gente trouxe nossa equipe aqui, a gente ligou para a Beth, lá da taxidermia, né, da biologia. Beth, aquele laboratório lindo de vocês, assim, continua tendo aqueles bichos maravilhosos. A gente pode levar nossa equipe de animação e ilustração aí para passar uma manhã ilustrando, né, para fazer o negativo, para, né, fazer o estudo das proporções, tudo, porque isso é muito importante, né? A gente, quando recebe, assim, portfólio de ilustradores lá, às vezes eles vêm super focados, eu só desenho mangá, eu gosto muito de anime. Sim. Mas, assim, num ano inteiro, às vezes você recebe um pedido, ou às vezes nenhum, para aquele tipo, né, de produto. Então, a pessoa precisa ser versátil, ela tem que entender de outras skill, coisas. Né? Uma habilidade do século XXI, a flexibilidade, multifunção, né?
saber desenhar outros estilos também. Então, eu sou apaixonada por isso, sou especialista nisso, mas também sei fazer outras coisas, né? Adaptar. Então, a gente traz eles muito para essa coisa do desenho de observação, para entender de ponto de fuga, né? De proporções, para fazer, saber desenhar o cenário direitinho, o personagem. E aqui, nossa, essa universidade é incrível, né? Porque a gente de ver a Jana sobre criatividade versus técnicas, ou mais técnica, né? Vou dar um spoiler, já que tu puxou. A gente, para ano que vem, vai ter uma sala de exposições dos animais empalhados. Olha. Aberta à visitação. Então, tá ficando maravilhoso, assim. Então, a gente vai trazer escolas, enfim, convidados, pessoas, vai estar aberta à comunidade, né? Excelente. E é o máximo, porque a gente vinha aqui só para olhar os né? Olha aí. É um dos maiores acervos do sul do país. Não sei se você sabia. A FURB tem um dos maiores acervos do sul do país. E a gente vai expor isso aí. Olha, para ser bem sincero, eu fico muito feliz de ouvir você dizer que não é fácil ter criatividade, né? Que precisa de tanta gente para produzir algo criativo, que é o teu produto, né? Porque nós, engenheiros, temos essa percepção de que somos zero, que a gente não sabe criar nada, que os arquitetos é que são os artistas, que a gente só executa, mas a gente não se dá conta do quão criativo a gente precisa ser para executar, né, o que os arquitetos fazem, para solucionar um problema, seja ele burocrático, seja ele de execução, seja ele de projeto. E a criatividade, para mim, vem muito desse contato, dessa conexão, essa interdisciplinaridade. Uma vez, eu adoro ir para eventos, e eu sempre procuro ir para eventos mais heterogêneo possível. Assim, quem é que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar um médico, um dentista, sei lá, uma pessoa que vende sorvete, porque é fora da nossa bolha que a gente consegue encontrar a solução. Então, assim que eu iniciei no empreendedorismo, eu procurava grupos de empreendedores, jovens empreendedores. Então, tem um grupo de mulheres. Cara, não quero ir para as mulheres. Tem um pessoal da engenharia. Não quero essa energia, né? Não quero estar lá com todo mundo com o bolo. Porque eu acredito muito que é a partir daí que a gente consegue enxergar novos caminhos, ter um olhar diferente para um problema, para uma situação. E a partir daí tu conseguir a solução, sabe? E até mesmo negócios. Às vezes é muito mais fácil você também, a partir dessas conexões, fazer negócio com pessoas que estão fora da tua bolha do que com elas. Porque as pessoas que estão próximas a ti, por exemplo, na nossa área de engenharia, já conhecem os problemas, possíveis soluções, sabe o que encontrar. Mas quem é de fora, por exemplo, ela, por exemplo, pode estar com problema, né, de uso capião, regularização, já deixa o cartão. Já deixa o cartão. E tipo assim, são problemas tão comuns, né, na sociedade, porque todo mundo a maioria, um dia vai comprar uma casa, um dia vai comprar um terreno, um dia vai passar por um divórcio, vai reformar. E assim, se a gente não tiver nesses lugares diferentes, com pessoas diferentes, a gente não vai conseguir, acessar essas pessoas, esses problemas e as possíveis soluções. Então, a minha criatividade vem muito dessa busca pelo desconhecido, pelo outro, pelo novo, pelo que está fora ali da minha bolha, da minha caixa. E aí tu enxerga que o engenheiro civil consegue outros nichos, né? Do que aqueles que a gente aprende na universidade. É isso que o engenheiro civil faz, e não é bem assim, né? O engenheiro civil tem um universo de possibilidades, né? Assim como no marketing, publicidade, né? A gente vai encontrando aí oportunidades com os contatos, com as redes que a gente vai fazendo, vai construindo. E é legal porque tu toca, Carol, num ponto, eu acho que a universidade tem que avançar e se reinventar ainda mais, né? Que é ser esse hub, ser esse espaço de encontro ainda maior. Né? Ela já mas eu acho que no século XXI a gente precisa fazer essa pergunta, né? Como é que o centro de inovação, os empresários, o mercado, as comunidades, como é que a gente muda o formato de dentro da universidade, da própria sala de aula, para permitir mais esses encontros, experiências livres, né? Porque eu acho que essa coisa de encher linguiça, aquele conteúdo do PowerPoint, da aula, da ementa, né? Eu acho que tem que ter teoria, acho que tem que ter ementa, acho que tudo bem. Só acho que não pode ser o principal. Acho que a universidade... É uma referência. Só isso. Tem que ser uma referência. E aí entra a criatividade, né? Sim, usar essa referência. E a gente precisa se perguntar como é que a gente faz isso. A gente não sabe fazer sozinho, a FURB não consegue. Não. E a gente quer fazer com a comunidade, né? Mas nessa direção. E aí, claro, o que é bom mantém, né, o que é necessário. A gente falou muito, né, Carol, sobre a importância da teoria, da base técnica, precisa ter. Os fundamentos. Né, mas a inteligência emocional, as redes, o benchmarking, as trocas, né, e a universidade ser esse ambiente também,
é fundamental, né? Isso, quando a gente fala sobre a indústria criativa, a gente sempre pensa nesse tripé, né? Na academia, no estudo, né? No poder público também, que é importante, a sua atuação próxima, entender os problemas, ajudar nessas soluções, nessa caminhada. E a indústria, né? Então, esse tripé aí, academia, indústria e poder público, é que faz isso funcionar. E interagindo o tempo todo, trocando o tempo todo, entendendo o que é papel de cada um, mas estando presente, né? Não só na teoria, mas na prática, para poder ter essa troca acontecendo. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Tudo é multidisciplinar, tudo precisa de expertises diferenciadas para ser, inclusive para fazer o diferente. Claro. Descobrir, né? Como fazer, surgir, né? Exatamente, surgir o diferente, o que vai ser procurado ou criar algo novo que nunca foi pensado, né? Tem que ter essa troca. A gente tem uma rejeição, né? O que é diferente de mim, o que é distante de mim, tipo, desconhecido. Eu não vou acessar. E falando sobre as novas formas de ensinar e tudo mais, esse ano eu tive uma experiência como professora, fui professora da graduação. No Senai, e eu ensinava para pessoas da engenharia mecânica, era só homem, a minha turma era só homem. Que desafio, hein? E mulher, muito! Porque alguns tinham o dobro da minha idade, então como é que tu vai mostrar autoridade? Como é que tu vai ensinar para uma pessoa? Então são pessoas que têm contato com a indústria, são pessoas que entraram com uma idade um pouco mais avançada, então tinha muito essa diferença. Enquanto eu conversava com sei lá, de 20 anos, às vezes eu conversava com outro de 40. E aí o desafio era, como é que eu vou passar o conhecimento para essas duas pessoas, para esses dois tipos de pessoa, porque um absorve de uma maneira mais rápido e o outro tem mais dificuldade. E aí eu tive que pensar, né? Eu falei, cara, como era na universidade, como foi nos cursos que eu fiz, como é a maneira que eu gosto de aprender hoje, quais são, né, as percepções que as pessoas têm em relação a estudo, né? Porque hoje a gente tem podcast, a gente tem vídeo, a gente tem um monte de coisa. E eu fui levar ferramentas diferentes para eles. Então tinha um QR Code que eu passava lá na tela e eles acessavam, e a gente entrava num jogo, respondia coisas online, passava lá, trazia discussões, trazia vídeo. Eu lembro que uma vez eu levei um episódio de uma série de engenharia mecânica. Nossa, nesse dia eles ficaram vidrados. Meu, professora. Mas assim, o professor ter essa sensibilidade de que o aprendizado e a maneira, né, de aprender evoluiu, tem diversas formas hoje, e sair um pouquinho, né, não que a ementa seja desnecessária, mas como é que eu posso transformar a ementa, o conteúdo técnico que eu tenho que dar, numa coisa um pouco mais divertida e interessante. Acho que a universidade ter esse olhar um pouco mais tecnológico e sensível faz bastante diferença, assim, no ensino. E desmistificar também, né? Sim. Porque por que não pode ser divertido aprender? Né? Eu acho que Boris Rufus, né? a Estúdio Belli Studio, tem muito a dizer, mas a Jana também como engenheira, interessante, né? Na experiência dela. Cara, a gente tem direito e pode fazer coisas divertidas, né? E talvez as coisas divertidas sejam mais eficientes, mais efetivas do que o modelo do século passado, né? Que tem que ser difícil, duro, chato, né? E aí, quando eu quis falar da ementa, eu acho que pode ter ementa, pode ter teoria, mas pode ser divertido também, né? Todo o processo pode ser divertido. Eu acho que esse é um a desafio. estratégia que tu vais usar para abordar aquilo ali tem que ser diferenciada, né? A gente tem que se adequar à realidade. Não adianta ficar no método ultrapassado. Eu digo ultrapassado porque as pessoas mudaram, né? É tudo muito rápido, é muita informação. A informação está muito ao alcance de todo mundo hoje, E né? se a forma Você entra na internet, tá ali, né? Com certeza. E se a forma que tu vai passar a informação não for interessante, a pessoa tá pensando em outra coisa. E eu tenho um monte de projetos para fazer, e se tu não me prende naquele momento, não adianta, não é eficaz, né? Não vai. Então, O desafio do professor tá bem grande, né? Nem fala. Tá muito, Nem mas aí que fala. eu acho legal essa coisa que a Jana comentou, porque na verdade o desafio é mútuo, né? Eu acho que essa postura também, eu dou aula também, né? Já
mais, sei lá, 15 Alguns anos. anos. Ela falou um cara de 20, um cara mais velho, de 40, né? Eu falei, mas eu tô com 47, eu não vou falar nada. Eu vi que nós dois paramos de respirar, né? O mais velho pra ela é de 40. Tá? O 40 que não absorve rápido. É que assim, né, as pessoas... Bom, se a gente pegar as experiências que eu tive enquanto aluna, as experiências que vocês tiveram enquanto alunos e que a minha sobrinha, um filho meu vai ter, é muito diferente. Então, às vezes, a gente tem que passear por essa linha do tempo e pensar assim, como foi pra mim? Como será que foi pra ele? E como que eu trago isso pra agora? Tipo... Isso foi uma coisa que eu tentei amadurecer ao longo desses anos dando aula. No começo, a gente era muito inseguro, né? E tinha muito essa postura de, eu vou trazer pronto e vou mostrar autoridade e é isso aqui. Depois a gente foi vendo que, cara, que é uma cocriação, que é legal, e eu tento fazer isso na sala, já dizer assim, galera, a gente tem um desafio aqui mútuo. A gente tem uma ementa, tem critérios, tem questões, mas como é que a gente vai fazer isso ser legal a partir de alguns princípios, né, que a gente não pode abrir mão, mas como é que vamos fazer? Então eu tento construir isso com a galera, com os alunos, de que, cara, o desafio de fazer é nosso, é do professor, mas também é do aluno, né, meio horizontal, e é legal, assim, tem dado certo, assim, a gente faz cocriação, faz processo de troca, também no início do semestre, algumas disciplinas, como é que vocês querem que seja o semestre? Né? E os alunos desenham no papel craft, fazem grupos e trazem ideias para... Que a FUB tem avançado nisso, né, Carol? Em estimular os professores a fazer isso, né? Trabalhar com metodologias ativas, diferenciadas, né? Entender nosso cliente, né? Nosso consumidor, né? Nosso cliente, né? A gente tem que entender, é uma pesquisa de mercado. E o primeiro dia, geralmente, a gente usa para isso, né? Para ajustar nosso contrato, nosso acordo para tocar o semestre. 17, 18 anos está entrando na faculdade, né, gente? Se a gente for pensar assim, porque tem agora estão falando que essa geração alfa, daqui a pouco a beta, vai trocar a Z, agora é alfa, né? Vai trocar 4 vezes de profissões. Vai faltar alfabeto. Durante, olha lá. Eu já nem sei. Durante a vida, já pensou? E assim, completamente, né? Tá, agora eu tô na área tô fazendo direito, depois vou fazer medicina, né? E trocar assim bastante para poder amigos da minha geração que são arquitetos bem diferentes. E estão fazendo direito. Já. Imagina essa geração mais jovem. Eu tô quase mudando pro marketing, né? já pra publicidade. Olha lá, vamos aprender a desenhar. A gente vai entendendo, vai criando essa visão de que é importante essas outras áreas. E às vezes deixasse fazer algo que tu nem sabia que era o que tu querias fazer, né? A gente vai com 18, 17 anos é muito jovem. Cedo. Não dá pra gente ter certeza. Tipo, cobrar demais, né? Dessa galera. Não. Tipo, a gente começa a olhar pra nossa turma, né? Engenharia Civil... Primeiro dia, 50 alunos, a maioria homens. Tinha um que a gente chamava... O apelido dele até hoje é Fralda, porque ele era o mais novo da turma. O Fralda se formou, fez os 5 anos de engenharia, concluiu, mas muitos ficaram para trás, porque se descobriram em outras profissões, em outros cursos. Então, às vezes a gente se cobra muito em relação à profissão. E claro que tem uma cobrança da sociedade. E da própria universidade, às vezes, né? Exagerada, que é um pouco dura, né? Tem que ser essa. Exatamente. E se troca, tu tem gasto uma energia enorme, grana também para pagar a mensalidade. Eu acho que a gente precisa, a FURB precisa ser mais flexível. Ter trilhas mais livres dentro desse processo interno também, né? Com vocês, com a comunidade, mas interno também, né? E estimular, assim, esse tato com as outras áreas, com os outros espaços, com os outros cursos. Porque, imagina, se a pessoa se descobre aqui, fica por aqui, tá tudo bem, entendeu? Ela não precisou sair da universidade para poder, né? Exatamente. Trilhar outro caminho, descobrir outra profissão em outro lugar. Não, se aqui eu me sinto bem e tenho o que eu preciso, eu vou ficar aqui. E por que não pode ser, tipo, até os 90 anos? Né? Porque eu posso ter porque a Aline... é constante, claro, né? Você fica fazendo esse processo... permanente. A Aline como uma mentora. A Jana participar do hackathon, dos eventos. Então não precisa, né? Não é na graduação, mas pode ter experiências e momentos e que essa troca seja contínua, né? Acho que isso é um desafio legal de como estabelecer isso. Já tem muita coisa, né? Eu acho que a questão é a gente fazer
se transformar tudo nisso, assim, nessa troca, né? E já acontece, né, Aline? Tu estavas falando pra gente ali antes, essa troca de dar oportunidades para os nossos acadêmicos, né? Lançar desafios, né? Isso, a gente tem programas de trainees, a gente abre todos os anos, né? Então, as pessoas mandam pra gente, na última seleção nós tivemos 90 currículos, Uau, só aqui que da legal. região. E aí eles mandam pra gente, assim, as informações básicas e portfólio de ilustração. Aí a gente faz uma primeira seleção, põe para dentro para fazer um curso de animação e dentro do curso de animação a gente vai dando desafios e vai observando, porque daí você conhece não só a parte técnica, mas como é que essa pessoa lida com esse trabalho em equipe, como são os contatos, os desenvolvimentos desse networking no dia a dia. Então, porque isso é muito importante. Né? Porque não adianta você ter uma pessoa que é assim, gênio e incrível e, sabe, precisa fazer 286 minutos de animação e ele não consegue trabalhar em equipe. Não entrega, gente, não funciona. Né? E onde se aprende a trabalhar em Né? equipe? De onde vem, né, essa habilidade? É isso. Né? As pessoas vão se, ou desenvolvendo, vão se descobrindo, né? É isso. E isso é muito forte na engenharia, não sei como é, porque a gente imagina, esse pessoal artista, é tudo solto e se dá bem com todo mundo, porque na engenharia as pessoas são mais introspectivas, o técnico pra gente é muito forte, então quando tu vê uma pessoa que se comunica, que vai, sai, tipo, é um fora da curva, né, um ponto fora da curva, a gente tem muito essa dificuldade com a comunicação. Então sai, uma vez comentei com o Cristiano, nossa, mas parece que vocês saem da faculdade com tudo tão pronto já, empreendedores e tal. A gente, porque a gente sente muito essa dificuldade, assim, ó, de falar. Como é que eu vou falar com o cliente? Onde é que eu vou me comunicar com quem? E tipo, vários crânios na nossa sala que a gente observava e era pessoa muito introspectiva. Então, como que essa pessoa vai, digamos que sobreviver lá fora, fazer numa essa grande construção, empresa, né? Fazer essa troca que é necessária, né? Eu já falo demais. Mas a melhor coisa pro podcast é a galera que gosta de falar, né? Essa ideia E aí entra as metodologias, né? Trabalhar a comunicação, né? Se expor. Quando a gente fala em seminário, no seminário, meu Deus, ali está sendo uma oportunidade incrível de errar aqui dentro, falar entre amigos, né? E é legal quando o professor dá um feedback, né? Olha, melhora nisso depois, né? Faz isso. Os 5 primeiros minutos é mais difícil, mas depois respira fundo que vai dar certo, né? E assim a vida, tá tudo certo. E se errar, tá tudo certo, né? Então, já pegando o gancho da Carol, uma pergunta para vocês. Como é que vocês encaram e como é que vocês acham que a sociedade blumenauense ou do Vale Europeu, enfim, encara o erro? Para nossa cultura, para nossa região, como é que as pessoas... Como que é isso? Boa pergunta. Como é que a gente lida com o erro? Né? Dentro da universidade, na empresa, na sociedade. Como é que a sociedade lida com o erro? Boa pergunta. Vamos pensar. A gente acha que, assim, lá no estúdio a gente participa de um movimento chamado Movimento Orgânico, que é um jeito de ver empresas fora da curva. Como é que elas fazem porque a gente não pode mudar só o software, a gente tem que mudar o hardware, né? Que é como a gente pensa o mundo. Não adianta a gente só botar ISO não sei o quê, só botar... Não, peraí, a gente tem que ver isso de um jeito diferente. O erro é uma oportunidade de aprendizado. Tá? E é melhor ele ser visto e ser reconhecido para que ele não seja repetido. É meio que isso, né? Então, assim, a gente tenta não olhar para o outro no sentido de julgamento, a gente tenta desmontar isso é uma coisa que a gente leva muito seriamente lá na empresa. Nós temos que desmontar a questão do julgamento, porque isso é muito forte nas pessoas, de botar selinho, né? Fulano, olha só, quando vai apresentar alguma coisa, gagueja. Ou sei lá, né? Olha aí, tá desenhando esse negócio, fica flicando, ele não consegue fazer um negócio de... Não, peraí. Então, ele tá faltando informação. Qual é a informação que tá faltando? Por que isso está acontecendo, né? Então, a gente tem que desconstruir, começando pelo julgamento. Porque a gente erra todo dia, gente. A gente tem que aprender a se olhar também e entender que isso faz parte. Quanto antes a gente entender que tudo bem, que o erro é uma oportunidade de conhecimento e de aprendizado, vamos embora. Né? Eu acho que é por aí o caminho.
quantos produtos de alimentos, né, que foram lançados porque foi errado no processo, erraram. Tipo, um erro que deu certo. Que deu certo. Opa, que tem um produto novo e foi um erro, porque não era ter seguido aquilo daquele jeito. Tem vacinas também, que parece que o pessoal erra e errou e coisa, e no final deu certo, né? Deu certo. Isso que era uma coisa, foi pra... Nossa, assim, acho que na teoria é muito lindo, né? Dizer assim, o erro é uma oportunidade de aprendizado. Porque nós, engenheiros, somos muito cobrados. Tá louco? Um engenheiro não pode errar. Tu estudou pra isso? Como que isso aconteceu? Sabe? E claro, né? Se a gente for pensar numa escala maior de, poxa, errou lá um cálculo de um prédio, o prédio caiu e matou tanta gente. Fatalidade. Mas dos menores aos maiores, você não pode errar. Tu não pode errar, tu não pode dar uma informação errada. Ou tipo assim, você não pode dizer que não sabe. Eu falo assim, gente, a engenharia é muito ampla, vocês não têm noção do campo, do que a gente pode fazer e do que a gente não consegue abraçar. Né? Eu lembro que uma vez, no começo, eu iniciei meu estágio, minhas experiências, com obras de infraestrutura. Então, infraestrutura são desapropriações, pavimentação, ou projetos desse tipo. E aí eu falei pra uma pessoa assim, tu é engenheira, tá? Sim, tô estudando. E tu trabalha onde? Com pavimentação. Então tu não é engenheira. Eu disse, por quê? Porque engenheiro constrói prédio. Então, assim, as pessoas não sabem da dimensão que é a engenharia, do que tu pode e o que tu não pode fazer. E assim, o que é que eu gosto de fazer? E se eu não gostar de construir prédio? Eu não preciso saber disso. Tem outras coisas que eu também posso fazer. Então, assim, o erro ainda tem um julgamento muito forte sobre o errar, muito forte sobre o não saber e uma obrigatoriedade. Assim, não, porque tu tem esse título e tu tem que ser... Você fala assim, cara, eu estou engenheira. Até onde eu não sei. Então, a gente também tem um pouco de jogo de cintura para lidar com essas respostas. Mas ainda é bem forte, assim. A Jana trouxe um debate interessante até para o podcast, né? A gente tem feito essa pergunta para os convidados também, mas é um pouco interessante fazer essa discussão, né? O erro como processo e o erro como resultado do produto. Né? Então, talvez o medo de assumir que não sabe pode levar a erros catastróficos, né? Erros mais graves. Né? Então, acho que esse processo que a Aline descreve lá, na Bela Studio, é interessante, porque quando tu cria uma cultura de desconstruir o processo do erro, né, com as pessoas, na cultura da empresa, a probabilidade de um erro catastrófico diminui cada vez mais. Né? Cada vez mais as pessoas entendem o processo aberto, horizontal, e acho que essa possibilidade, não que não possa acontecer, e claro, a gente não está fazendo apologia ao erro, né? Eu acho que não. Essa não é ideia, né? Ninguém de preferência não. Né? Ninguém quer errar, essa é a verdade. Mas às vezes estamos sujeitos a isso. Né? E aprender com o processo antes, durante e depois, né? Do erro, né? Eu acho que a gente está sempre sujeito a isso, né? E a gente tem que saber lidar melhor com isso, entender que faz parte. Sim. Faz parte, né? O não saber e conseguir falar, eu não sei, mas eu vou atrás. Né? Não é eu não sei e acabou. Difícil, não, eu não sei, mas eu vou atrás. Sim. Eu vou encontrar a resposta, né? Sim. E se a gente, né? Se a gente for pensar um pouco, ela falando sobre comportamento, às vezes a pessoa muito técnica não tem comportamento. A proatividade é algo que se espera, né? De um profissional. Poxa, eu não sei, mas eu vou buscar como é que eu vou me comportar nessa situação de não saber. Eu vou procurar ajuda, eu vou perguntar, eu vou dizer que eu não sei. E às vezes a gente tem um ego profissional de dizer assim, tá louco? Não, porque isso eu sei, pode deixar. Mas a gente corre atrás, né? E aí tu vai buscar, né? Vai buscar saber como é que faz. Mas são situações que às vezes é um pouco engraçado e que nos força esse não saber a ir e tentar buscar essa autoridade, esse conhecimento, que é tudo sobre conhecimento, né? Mas também que graça teria, né? Se já soubesse tudo desde já, né? E não tivesse essa continuidade de aprendizado. Tu me deu deixa de uma dúvida agora, uma curiosidade. Esse saber tudo, né? Como é que vocês estão vendo na área de vocês essa atividade econômica 2023? Qual é a expectativa ou o que vocês pensam para a área de vocês nesse próximo ano, nesses próximos anos? Como é que vocês estão vendo o mercado, as atividades econômicas e os desafios de vocês para esse
pós mais curto prazo, assim, 2023, 2024, enfim. Nossa, olha, outra meditação aí pra gente fazer, né? Ainda bem que a gente vai ficar aqui 2 horas. Ou o que vocês... ótimo, vamos fazer produção, vamos fazer 2 horas hoje. Ou o que vocês sonham para esse curto prazo aí? Fique à vontade. Ai, sonhar a gente sonha bastante coisa. Sempre. Maravilha. A gente sempre rega a plantinha, né? Esses últimos meses a gente tem feito uma experiência muito interessante. A gente tem sempre contato com escolas, né? Nós temos uma palestra que se chama Desta Escola para o Mundo, e tem uma outra que é produção de desenho animado em Santa Catarina. O Desta Escola para o Mundo mapeia os nossos animadores, aonde eles estudaram, mais ou menos na faixa etária das nossas produções. A gente volta naquela escola, dá uma palestra sobre produção, e no final da palestra, leva esse aluno de volta para aquela escola, né? E no final da palestra a gente pergunta para aquelas crianças assim, gente, então, vocês sabem aonde a gente acha pessoas que trabalham com a gente, fazem desenho animado aqui em Blumenau? Aí é muito, muito legal, porque criança assim não tem filtro, né? Então, vocês contratam gente dos Estados Unidos, né? Do Canadá, e tem um lá que diz assim, não, eles vêm da África, e falam assim um monte de outros lugares, mas ninguém fala daqui da minha escola. Ninguém fala isso, sabe? Daqui, de Blumenau, enfim, né? E aí a gente fala, então, a gente tem gente, inclusive daqui da sua escola. Esta pessoa que falou sobre storyboard, ou que falou sobre vozes, né? A diferença de voz original, de dublagem, é daqui, da sua escola. Ou a pessoa, enfim. E aí a gente introduz aquela profissão e conversa um pouquinho mais. Vocês têm que ver a emoção que é dos professores também, né? Quando a gente volta para a escola e dá sorte, assim, de encontrar aquele professor que deu aula, então, para aquele aluno que está hoje profissional, enfim, tem créditos em produções que estão indo para fora do Brasil, assim, é muito gostoso, né? E aí o que a gente tem sentido, assim, que a gente vai ter um desafio muito grande com essa geração que está vindo pós-pandemia, que ficou aí 2 anos em casa, trancada no seu bolinho, porque assim, elas não tiveram momentos sociais. Gente, tá todo mundo entendendo que o mundo fechou? Que as crianças não podiam descer pro parquinho do prédio? Loucura. Sim. Sabe? Foi assim, fora que teve gente que realmente perdeu pessoas, perdeu o avô, perdeu o pai, sabe assim, isso vai muito tempo pra gente trabalhar com esse emocional dessa criança. Né? Então, a gente que trabalha com esse conteúdo infantil, a gente tem um cuidado para ir acompanhando essas pesquisas, para entender um pouco como a gente vai dar um pouco de caminho, e ainda tem poucas coisas de informação. Vocês são parte da solução, né? E a gente ainda vai ver isso um pouquinho para frente, porque agora que está se manifestando. Mas o que está acontecendo, por exemplo, nessas palestras? A gente vai para a escola e a gente vê, por exemplo, quando a gente pega 5º, 6º ano, eles participam mais, eles perguntam mais. Quando a gente pega 8º, 9º ano, cri. Eles são mais fechados, eles interagem menos. Tem a coisa de já ser o adolescente, de já estar mais na sua bolha, mas a gente tem que dar uma volta para fazer esse adolescente participar. Eu sempre tive muito medo com essa idade de fazer uma pergunta boba. Tudo eu isso tinha terror, já assim, é normal. de virar piada mas da turma. É o medo entendeu? da crítica. Eu ficava quieto, eu calava a boca para fazer do julgamento. Imagina essas pessoas trancadas em casa sem interação, nem escondidas atrás de uma tela de um computador, sem nem ligar a câmera. Quando tinha um computador, porque a gente vai para escolas, às vezes no interior aqui de Blumenau, né, dessa região aqui, que muita gente não tinha ainda essa realidade de interagir, né? Iam pegar na escola papel para fazer exercícios em casa, entregavam tudo. Então a gente tem que trabalhar no resgate dessas crianças, desse adolescente. E entender que esse período é meio que um período... Vai ter aí um período de luta, de revolta, né? De luto, de revoltar, né? Que tem umas 6, 7 fases aí para trazer eles de volta para interagir com a gente, que vai se refletir aqui na universidade. Daqui a alguns anos, como é que a gente vai trabalhar? E se nós estamos preparados para esse movimento, né? Como que vai ser? Porque ele está muito acostumado de falar o que é atrás de uma tela, porque ele está protegido, está trancadinho, da imagem dele ali, tá, né?
Como que a gente vai fazer ele sair dessa casca, né? Fazer essa interação toda, né? E não teve só esse isolamento, né? A gente não comenta sobre algo que ficou silencioso e que ninguém percebe. Ficou todo mundo numa energia muito tensa do desconhecido, do que está por vir. Né? Então, as crianças, os adolescentes, viam lá o pai, a mãe, a vovó, todo mundo naquela tensão, era um silêncio. Gente, lavar sacolinha de mercado, e essa energia mexeu com a cabeça de todo mundo. Sim. Né? Então, eles estão criando essa personalidade deles, né? Esse perfil de futuros adolescentes, futuros adultos, que teve essa ferida aí. Uma guerra, a gente teve um momento de guerra. Aliás, hoje eu escutei um nadador famoso, meu Deus, acho que foi o Scherer, que fez uma campanha dizendo assim, gente, o nosso índice de vacinação do calendário básico, né, do calendário básico do governo, tá muito baixo. Eu agradeço a minha mãe, que ela vacina contra pólio, vacina, sabe, coisas que a minha mãe fez, que hoje me ajudou, que eu olho para trás e digo, sou campeão hoje. E agradeço a ela, essa geração não está vendo que ela está protegida e pode se dar ao luxo de não se vacinar, porque o vírus não está aqui. Por enquanto. Por enquanto. Sabe? Então o óbvio precisa ser dito. Vamos pensar um pouco. O que é ciência? Como é que a gente vê isso? Vamos perguntar, vamos tirar dúvida, vamos atrás, mas vamos sair um pouco desse histerismo, dessa angústia de achar que o mundo é dual, que só tem lado A e lado B. Não. Tem lado C, lado D, lado E, as pessoas precisam conversar. Claro. Não existe mais espaço para conversa hoje, para essa construção. Né? Isso talvez seja um dos grandes desafios do pós-pandemia, né? Essa sua pergunta, você falou, né, de 2023, acho que o desafio está aí. Eu vejo muita coisa de possibilidade se a gente conseguir desconstruir as barreiras que foram montadas durante esses anos, esse tempo de pandemia, né? Esse ano difícil que a gente passou pós-pandemia, com essa luta, as pessoas achando que, meu Deus, estão brigando um contra o outro. Não, nós moramos na mesma cidade, no mesmo país, a gente quer lutar para morar numa cidade mais legal, com mais segurança. Como é que a gente faz para trabalhar junto, para construir isso da melhor forma? Sabe? A gente precisa se acordar para isso. E não é jogando contra. Isso precisa ser construído, né? A gente precisa aprender a conversar de novo. E dentro da sala de aula, eu acho que é um dos caminhos mais importantes. O professor, tomara que ele consiga entender de novo a importância do papel que ele tem. Sabe? Porque a gente olhando para trás hoje, né, eu vejo... o meu marido sempre fala muito bem, ele sempre diz assim, nossa, a professora Rosane, que é uma das primeiras professoras de arte dele, lá na rua Araranguá, no Beco Araranguá. Eu nasci lá, eu nasci no Beco. Então, ele nasceu lá também, e acho que a gente nasceu meio juntos, quantos anos ele tem? Ele tem 48, 49, tem que fazer conta. A gente morou lá, eu morei 3, 4 anos lá, então a gente morou no mesmo tempo. Olha lá, e estudou na escola lá em cima, na Alice Tille. Pequenininha ele estudou lá, né? naquela escola, e a professora Rosane, naquela época, identificou assim o talento dele, começou a incentivar ele para fazer curso. E ela na época conversou com o Hélio Hahnemann, com a Elke Ehring, e começou a achar curso para fazer, porque ele não tinha condições de fazer curso, né, com essas pessoas, e ela mandava carta. Que lindo. Aceita isso. E ele foi fazer curso com todas essas pessoas por causa desse professor. E aí, quando a gente lançou o nosso primeiro curta-metragem, ele, vamos achar minha professora. Vamos achar minha professora, onde é que ela tá, não sei o quê. E a gente achou ela na Escola Machado de Assis aqui, e a gente fez um momento para ela na escola de estreia desse curta. Porque, assim, o professor pode tanto fazer um aluno, imagina, sabe? Quanto fazer o contrário, né, gente? Pode criar coisas ruins para esse aluno de experiência, que ele implode coisas incríveis lá na frente. Porque onde se forma um presidente da República, gente? É na família, é na escola, é nessa vivência, nesse aprendizado, né? E nessas experiências do dia a dia. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa vivência na escola, essa universidade faz parte dessa construção. E isso são as histórias que a gente pode contar lá na frente. É muito importante. Ai, meu Deus, já falei muito. Ainda vai, me salva. Eu tô empolgada. Assim, porque eu já tô
aqui viajando. Eu também. Eu tô pensando o quanto a minha professora de português foi importante para mim, sabe? Porque eu consegui uma bolsa para fazer doutorado fora através de uma redação. E aí o governo italiano me deu, fui eu e um mexicano naquele ano. Que legal. Por causa de uma redação. E eu tenho a pastinha com todas as redações que eu fiz. E como ela me incentivava a falar em público, eu tinha sessão cívica, né? E eu tinha pânico de falar em público. Pânico. E hoje está fazendo um podcast. Olha a comunicação. E a gente acha que o podcast pode fazer de pijama, né? Não era o que a gente estava falando. Mas aí ele chega aqui, tem câmera. A gente esquece de contar que, na verdade, é um videocast, galera. Vai estar na TV FURB, na FURB TV e na FURB FM também. Exatamente. Então, 2 canais que a gente vai transmitir. Então. E tu ia falando assim, não vou chorar, não posso chorar. Porque a gente vai lembrando. Aqui pode tudo, E eu reencontrei ela. Só não pode bebida alcoólica, tá, pessoal? Aqui é água. E ela não tem água. Não é água. E ela nem tem ideia como ela impactou a minha vida, né? E nós, professores, eu sempre digo, além do conhecimento técnico que a gente passa, a gente tem uma oportunidade incrível. As pessoas são obrigadas a nos ouvir naquele momento, né? A gente tem uma turma que tem que nos ouvir. Então, por que não aproveitar esse momento para fazer diferença? Vamos começar falando de coisas que realmente são importantes para todas as pessoas, todos os seres humanos, né? A Aline falou uma coisa no começo, que é a presença, né? Eu acho que talvez o papel do professor tenha muito mais a ver com estar presente, que significa se preocupar com o momento presente e com o futuro daqueles alunos, do que passar um conteúdo específico. Acho que tem também. Mas esse carinho, esse prazer de ver o aluno se desenvolvendo, superando e tendo sucesso, sabe, durante a universidade e depois, né? Acho que é justamente o que essa professora fez de verdade, né? Ela esteve presente. Acho que isso é muito legal, assim, a gente construir aqui dentro da FURB. Né? Já tem muito, mas ampliar ainda mais, né? Contagiar todo mundo. É uma muito difícil, né, gente? É uma responsabilidade muito grande de estar ali. E a gente tem várias realidades no Brasil, né? Porque você tem... Nossa, você pensa aí no ensino fundamental, você tem escolas que tem 45 alunos numa sala de aula. Por turma, né? É difícil mesmo, né? Então, os professores... Ô, Jana, e aproveitando que tu veio do Rio Grande do Norte, conta um pouco pra gente como é que foi essa a primeira impressão e adaptação que tu teve aqui na região. Quais foram os desafios, enfim, como é que tu... Pode ser super sincera, tá? Imagina eu não sendo sincera. Então, pra imaginar. Então, na verdade, eu sou paulistana, né? Sou natural de São Paulo, capital, morei 6 anos. E eu fui criada lá no Rio Grande do Norte, porque meus pais são de lá e, enfim, resolveram nos criar lá por conta da violência de São Paulo. Então, quando eu vim para Blumenau, eu vim com 17 anos, eu tinha passado num processo para estudar em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, até hoje eu não conheço Natal, porque não deu certo ir para lá. E aí eu vim para Blumenau com um namorado, e o meu objetivo era, eu vou porque eu vou estudar. Eu quero fazer faculdade, eu quero fazer engenharia civil, eu vou fazer lá. E claro que há um choque muito grande, né? Um choque cultural. Você chega aqui, a cidade que é, alemã, tá na cara, você nem precisa saber de muita informação de Blumenau para saber disso. E é uma cultura um pouco bastante diferente da nossa, né? Vocês são bem fechados, a gente é muito de abraçar e de, meu Deus, vem aqui, traz pra casa e vamos comer. E não, né? Então, eu tive alguns desafios por questões de classe, por questões de raça, né? Cor, tanto em situações de trabalho, quanto em situações dentro da universidade também tive, né? Até porque você estuda com pessoas, então tem gente ali que é da tua idade, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas a percepção das pessoas com o diferente ainda é algo que precisa assim, ser trabalhado. Então imagina, eu era uma menina preta, nordestina, então existiu sim um racismo, uma xenofobia, algumas situações desse sentido que, cara, de olhar assim, o que eu tô fazendo aqui, né? E, de novo, eu preciso estar aqui. Então, foi um momento, acho que os primeiros 3 anos, né, que eu fiquei 2 para trabalhar, daí entrei na universidade ali no 2º, 3º ano de Blumenau,
foram muito fortes, assim, de eu pensar em voltar, de eu pensar em ir embora. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, Jana, por que tu tá aqui? Tipo, lembra por que tu tá aqui? Tu não pode ir embora. E é muito engraçado, porque eu tive uma situação com os colegas de classe, que uma das colegas, tipo, falou assim, meu cara, eles não podem falar isso contigo. Tipo assim, brincando, baiana, essas coisas, que as pessoas acham que é normal. E aí, num outro momento, a gente ter um desentendimento, ela fala assim, é que a Janaína pensa que é só porque ela veio do Rio Grande do Norte, que ela acha do Nordeste, se formou, que ela é alguém aqui. E, não, beleza, é o que as pessoas que estavam aqui, que estão aqui ou daqui, vêm. Mas de lá, eu recebo mensagens de primas minhas. Nossa, orgulho da família, meu Deus. Ou manda assim, Jana, eu tô fazendo faculdade de ADM. Eu tenho uma prima agora que falou assim, ai, Jana, eu quero fazer faculdade também, igual você. Eu trouxe ela pra minha formatura, né? Ela falou assim, tá, e qual curso que tu quer fazer dela? Eu quero ser médica. Que legal. Me passou. Que legal. Então, assim, tem uma construção de Janaína como mulher, como pessoa, como profissional dentro de uma região completamente diferente, e tem também uma construção de uma família atrás de tudo isso, né? De uma geração que vem vendo oportunidade, tipo, enxerga como assim, se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela pode, eu também posso. Né? Eu falei assim, tu quer me passar? Daí tu já vai ser médica. Eu quero. E assim, é muito forte falar sobre isso e falar deles dessa maneira. Porque eu lembro que uma vez eu fiz um post no Instagram falando do meu pessoal lá, né? Que é a comunidade, foi reconhecida em 2017. Aí veio uma prima minha, que ela é pedagoga lá, mas ela não exerce, nossa, como assim que tu fala da gente? Que legal. Meu, eu pensei que tu nem lembrava que a gente existia. Mas a gente tá louco. E assim, não é só a minha família, são pessoas de lá, porque a cidade onde eu morei tinha o quê? Entre 7 e 10 mil habitantes, é uma cidade do interior. Então tem muitas pessoas lá que também vêm falar pra mim, cara, parabéns, nossa, onde é que tu tá? Meu, às vezes eu te cito em tal lugar, te cito em outras coisas, às vezes eu lembro de ti quando eu quero fazer algo desse tipo. Porque aí, voltando pra minha colega aqui, né, que falou quem é a Janaína, eu falo assim, gente, desculpa, mas não é pra ela que eu falo, mas não é por ela que eu tô aqui, sabe? É pela minha família, é pela pessoa que me conhece, é pelo pessoal lá do Rio Grande do Norte, e são pelos meus amigos que um dia duvidaram deles e acharam que não podia sair de lá, o que era impossível aqui. Então tem muitas pessoas lá do Rio Grande do Norte aqui, né? E da minha cidade aqui que me encontram. Claro, cada um com sua realidade, mas eu vejo Blumenau como, pra mim, é oportunidade. E oportunidades não só pra eu, Janaína, mas para várias pessoas também do Rio Grande do Norte e de várias partes do país que vieram para cá. Então hoje eu vejo aqui com uma mistura, assim, com uma... Como que a gente vai falar? Com muita gente diferente. E é muito gostoso chegar no lugar e eu ver a pessoa assim, cara, de onde que tá? Eu sou do Pará. Meu, que legal! Sabe? E eu acho que isso faz muito... É muito importante para a construção da cidade. Quem sabe Janaína prefeita 2030. Prefeita de Blumenau 2030, já pensou? Que legal? Meu Deus, ia ser fica o desafio. E Jana, tu consegue enxergar o propósito de tudo isso e como estás inspirando pessoas a se descobrirem, a ver, não, mas eu posso, então tu desbravasse, né, tu mostrasse, eu sei. O Carol, não, a produção já me falou, mas como é a gente que, aliás, como são os convidados que mandam, a gente vai fazer um podcast de 1 minuto e 20 hoje. Mas não, só pedir para ser... Eu posso encerrar com esse propósito. Não, eu acho que é uma pergunta super legal. Só vamos tentar ir afunilando para encerrar, senão a produção dá um choque na gente. Mas é uma pergunta muito legal. Coisa. Bom, do propósito. Então, assim, da tua decisão, da tua coragem e de motivar as pessoas, né? Outras pessoas, não só de lá, de onde tu viesse, mas de pessoas daqui, ver assim, meu Deus, né? Sim. Às vezes pessoas daqui também que não enxergam oportunidades e tu mostra uma coragem aí, uma iniciativa que com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas.
assim como o teu propósito, né? Me salva muitas vezes com os desenhos animados, né? Eu boto meus filhos lá, assistem lá o Peixonauta, né? E são propósitos que ajudam pessoas, que facilitam a vida das pessoas, né? Que inspiram pessoas, né? Que é esse nosso propósito também aqui com o podcast, né? E entendi essa missão de cada um. Claro, que não percebe. Tem uma frase do filme O Extraordinário, né? Eu não lembro exatamente como é, mas ele fala que cada um tá lutando uma batalha no dia a dia. A gente não sabe, eu não sei qual é o desafio dela, qual o teu, qual o do Christian. O nosso é ter audiência aqui no Inova Food. E vai ter, porque o papo tá muito legal. Mas é cada um com a sua batalha, cada um com o seu porquê, cada um com o seu propósito. E às vezes a gente olha pro lado e vê a grama do vizinho, mas tu não sabe como foi que aconteceu, por que ela tá ali e quais as pessoas que se inspiram nela. Então, claro, às vezes acontece, a pessoa fica assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui, como é que vai lá? Não, cara, que isso, né? Eu sou importante aqui, seja para alguém da minha família, seja para alguém que tá me vendo aí de fora. Mas a gente não tem essa percepção, sabe? De que a nossa voz tá chegando em lugares que outras pessoas talvez não chegariam, né? Show. Muito isso. Muito bom, obrigado pelo papo, pelo depoimento. Vamos dar agora 1 minuto, mais ou menos, para vocês, para as considerações finais. Eu acho que foi muito, muito legal, muito divertido. Espero que a nossa audiência tenha curtido, como a gente está curtindo o papo aqui. Acho que a gente vai ter que marcar um segundo episódio específico com vocês duas, né? Me trago com ela, né? Porque com celebridades não é todo dia. Exatamente. Vamos começar pela celebridade, então. Aline, no Estúdio Belly. E aí, o que tu... Então, gente, foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem o desafio de fazer sempre o próximo ano melhor do que aquele que a gente viveu, né? E eu acho que a gente precisa se olhar e entender como a gente pode reconstruir nossas relações. E eu acho que o que precisa ficar deste ano mesmo é assim, como é que a gente pode quebrar barreiras, construir pontes e não muros, sabe? Perfeito. Voltar a aprender a conversar. Então, eu acho que isso que a gente precisava deixar meio que como mensagem, como um desafio para a gente retomar essa construção até do nosso país, né, gente? Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, independente da profissão que a gente tá, né, com os nossos amigos, com a nossa família, né? Entender que o que aconteceu, com todos esses desafios de política que a gente passou. Agora tem Copa por aí, né, que vai vir e tudo mais, né? Tomara, né? Que a gente tenha muita coisa para celebrar. E é isso, vamos lá, vamos construir pontes e não muros. Ô Aline, e nessa mensagem, não tem uma história de Natal de Blumenau com a Estúdio Belly? Rapidinho? Gente, rapidão, então, convidar todo mundo para ir passear lá na Vila Germânica, né, ver. O Boris e Rufus são personagens do Natal que vão trazer o Papai Noel lá da Lapônia. Nós vamos ter um curta-metragem de 8 minutos, não, de 11 minutos, contando como é que ele veio parar aqui em Blumenau, nessa festa. Estamos terminando essa produção e em breve vai estar aí, sendo compartilhado também. Legal, obrigada, parabéns. Parabéns, obrigado. Olha, bom, acho que fica aqui hoje, para mim, a gente trazer o diferente como uma oportunidade de se conhecer, uma oportunidade de fazer melhor, né? Porque a universidade é um encontro, né, de culturas, de religiões, de etnias, de raça. E por que não abraçar essa diferença e a gente poder transformar tudo isso, né, em algo melhor? Não só durante o período que a gente estiver aqui, mas levar para a vida, para a sociedade, levar para fora isso tudo. Então, hoje para mim é o que fica muito forte aqui nesse bate-papo que a gente trouxe. Abraçar e enxergar o diferente como uma oportunidade. É isso. Muito divertido. Foi um prazer. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Galera, então, obrigado, parabéns aí, nossa audiência. E até a próxima. E fica esse convite aí para a super experiência de Natal com Boris e Rufus, o Papai Noel da Lapônia e o pessoal da Estúdio Belly e toda a galera junto com a gente que vai estar lá na Vila Germânica. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada.